Antifrágil, texto de Vicente, leitura de Eduardo. Quais são as alcandas do mundo real? Hoje vamos atravessar o Atlântico e conhecer 3 países africanos que passaram por grandes milagres econômicos e podem ser considerados verdadeiras alcandas do mundo real. Ficou intrigado? Então embarque com a gente nessa viagem pela África. Ruanda. Para entender o milagre econômico de Ruanda, vamos primeiro situar os leitores sobre qual era o cenário do país antes de suas reformas que o tornaram em uma Wakanda da vida real. Antes de mais nada, entre 1990 e 1994, Ruanda passou por uma guerra civil que matou mais de 800 mil pessoas, cerca de 10% da população total do país. Devido a isso, a expectativa de vida no país, em 1994, era de cerca de 27 anos de idade. Assim, 80% da população vivia no estado de miséria, ou seja, vivia com menos de $1,90 por dia. Diante desse contexto, no ano de 2000 foram feitas reformas econômicas e Ruanda obteve resultados econômicos incríveis, com seu PIB crescendo 6 vezes entre 2000 e 2019. Nesse período, a expectativa de vida no país salta de 48 para 68 anos. Sua população cresce 50% entre os novos nascidos e imigrantes. Assim, com base nesses números, podemos estimar o PIB per capita de Ruanda, que registrou um aumento de 3,7 vezes. Dessa forma, podemos considerar que o país ficou 4 vezes mais rico, e isso após sair de um genocídio. Ruanda possui uma taxa de crescimento médio de 7% ao ano nos últimos 20 anos. Botsuana. Continuando nossa jornada pela África, que tal dar uma olhada prévia no cenário de onde nossa análise vai partir? Antes de mais nada, com certeza já vimos suas paisagens. Isso porque é em Botsuana que fica o Delta de Okavango, onde são gravadas a maioria das cenas dos documentários sobre a savana africana que estamos acostumados a ver. Aproveitando nossa pequena introdução, vamos falar de geografia. O país possui 70% do seu território dentro do deserto do Kalahari, e o resto compreende o Delta de Okavango, que seria um tipo de Pantanal, e eles não possuem saída para o mar. Ainda assim, Botsuana também foi um dos países mais assolados pela epidemia da AIDS na África, e por causa disso, estima-se que 25% da população entre 18 e 49 anos seja portadora do vírus. Assim, o país ficou independente apenas em 1966, contando com 12 quilômetros de estradas construídas como sua infraestrutura, e apenas 22 pessoas possuíam graduação de nível superior. Resultados recentes. Antes de mais nada, vamos avaliar os dados. Botsuana conseguiu ampliar sua expectativa de vida de 50 para 69 anos desde a sua independência. Por outro lado, não podemos esquecer que o país possuía 1/4 de sua população portadora do vírus HIV. O estado de miséria, como falamos em Ruanda, afetava 40% da população em 1966 e, em 2019, esse número é de 14% e continua em queda. Agora vamos para um dado realmente digno de uma Wakanda. Seu PIB per capita no ano de sua independência era de $100 por ano. Isso mesmo, média por pessoa e por ano. Porém, em Botsuana hoje esse valor é de cerca de $7.660. E sim, isso quer dizer que seu PIB per capita aumentou 76 vezes ao longo de um pouco mais de 50 anos. Assim, torna-se importante ressaltar que esse número impressionante é resultado de um outro dado ainda mais notável. Nesses mesmos quase 50 anos, Botsuana multiplicou seu PIB em 100 vezes. Em suma,
Com esses resultados, acho que podemos também encaixar Botsuana no perfil de Wakanda do mundo real. O que acham? Ilhas Maurício. Espero que esteja gostando do nosso passeio. Então vamos finalizar a jornada com as Ilhas Maurício, nos afastando um pouco do continente. Acima de tudo, precisamos entender as dificuldades geográficas das Ilhas Maurício. Elas são pequenas ilhas distantes do continente africano e relativamente isoladas. Na prática, são ilhas que estão depois da ilha de Madagascar e talvez com o zoom no Maps dê para encontrá-las. Os dados mostram que a miséria é quase inexistente na ilha e considerada negligenciável. Isso te lembra algum país fictício da África? As Ilhas Maurícias experimentam um crescimento vertiginoso na sua expectativa de vida em um curto período, partindo de 64 anos em 1967, no ano de sua independência, para 74 anos em 2019. Para efeitos de comparação, a média do Brasil é de 75 anos. Assim como vimos em Ruanda, de 1984 para cá, o PIB do país cresceu em uma média de 7% ao ano. E mesmo sem registro do estado de miséria, o estado de pobreza, claramente mais acima do que o de miséria, é de apenas 10% da população. Com isso, o que se observa é o crescimento do PIB per capita no país em uma curva ascendente acentuada, tendo aumentado cerca de 12 vezes de 1985 para cá. Apesar do seu isolamento geográfico, o país consegue lidar com a pobreza de forma mais competente que países de dimensões continentais e inúmeras fronteiras geográficas com outros países. Definitivamente, acredito fazer um pequeno tour pela África pode ter aberto nosso horizonte para os bons exemplos que podemos encontrar por lá. O que achou do nosso passeio? Acha que faltou falarmos de algum país? Conte aqui pra gente nos comentários.